Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Caríssimos irmãos, com que alegria, com que afã, mesmo afã, grande expectativa, chegamos a mais uma quinta-feira, trazendo a você do fundo do nosso coração o programa Retalhos da Vida. E hoje, de maneira mais que especial, nós trazemos para a nossa reflexão um tema mais que necessário, é vital para nós cristãos católicos, que queremos crescer na vida espiritual, que queremos lutar contra o pecado e vivermos a alegria do perdão. Vamos refletir hoje sobre a Santa Confissão. E falando, meus irmãos, em Santa Confissão, você sabia que o sacramento da confissão foi instituído pelo próprio Jesus e que está aqui na palavra, na Bíblia Sagrada? E eu lhe pergunto, você já fez alguma confissão na sua vida? Você tem o hábito de se confessar sempre? Você acredita no poder e no valor de uma santa confissão? Quando foi a última vez que você fez a sua confissão? Pense aí, reflita. Quantas vezes devemos nos confessar? Quantos questionamentos, todos necessários. Lamentavelmente, irmãos, apenas um pequeno percentual de católicos procura a Santa Confissão. Um pequeno número procura a Santa Confissão. Poucos acreditam no poder, no valor, na real essência desse sacramento. Aliás, muitos têm vergonha, medo, pavor, É verdade. indiferença, incredulidade. Não acreditam que um sacerdote, homem como nós, possa perdoar os nossos pecados. Mas eu me lembro que lá em São Tiago, capítulo 4, versículo 8, o escritor São Tiago nos diz, nos provoca, nos anima, dizendo: aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Nos dias de hoje, meus irmãos, infelizmente, escutamos pouquíssimas vezes palavras como purgatório, como inferno, como pecado, como vida eterna, como morte eterna e como confissão. Que pena! E por que será? Por que será que se fala tão pouco, se reflete tão pouco sobre esses temas? A resposta é uma só. Poucos se confessam porque não entendem o verdadeiro sentido desse sacramento que nos traz cura, vida nova, redenção. A confissão nos permite receber o abraço do nosso Pai do céu, que derrama na aridez do nosso coração que estava em pecado, seu amor e sua misericórdia. Na verdade, deveríamos nos encaminhar ao confessionário, se por um lado contritos, vamos ao confessionário contritos, arrependidos, sem graça e até envergonhados. Mas por outro lado, ao irmos ao confessionário, deveríamos ir certos, plenos de que a absolvição do nosso pecado nos trará de volta à nossa alma a alegria que perdemos quando pecamos. E, aliás, na primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 9, São João, evangelista, nos diz: se reconhecemos
os nossos pecados, Deus aí está. Porque ninguém consegue entender que é frágil, que é pó, que é barro, que é pecado, que é natureza humana, se não for por inspiração de Deus. Então, se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados, os nossos pecados, e para nos purificar de toda a iniquidade. E, lamentavelmente, nos dias de hoje, Leia, cada vez mais, a maioria das pessoas está perdendo cada vez mais. Isso é concretamente percebido. Está perdendo a noção do pecado. Parece que os nossos gestos, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos e até os nossos sentimentos, por mais abomináveis, deploráveis, detestáveis que sejam, encontram sempre uma justificativa de as havermos praticado. Que pena, meu Deus. O mundo, então, primeira frase sua, o mundo odierno, o mundo moderno, o mundo de hoje está cada vez mais perdendo o senso do pecado, do imoral, da transgressão, daquilo que é abominável. Tudo está se tornando comum, porque na verdade, comum sim, normal nunca. Parece que a realidade do pecado está caindo no esquecimento. Não é isso. Que pecado, gente? Apenas foi uma grosseria, uma falta de educação. Pecado não. Pecado não existe. A gente vai relaxando, vai se conformando, vai se acomodando e se acostumando com um determinado tipo de vida que abraça, que acolhe, que entende, que perdoa o pecado, que o pecado não faz mal para a vida, tornando comum algumas escolhas e atitudes que nos distanciam de Deus, sem nem percebermos, sem nos darmos conta, e o pior, sem sofrermos por estarmos magoando e ofendendo a Deus. Pecamos, achamos que não foi pecado e não nos apercebemos de que estamos magoando a Deus e nem sofremos por isso. Nem porque pior, perdemos o senso do com pecado. Indiferença. E isso também acontece que a gente vai justificando o nosso jeito de ser, de se comportar, de reagir, de pensar, de falar, o nosso jeito de ser. E com frequência, você vai também certamente concordar conosco. Nós escutamos cada vez mais expressões como assim: gente, eu sou assim mesmo, é meu jeito, eu não posso mudar, eu nasci assim, todo mundo faz assim. Aliás, eu nem fui o primeiro, nem serei o último. E vejamos então o que nos diz a Sagrada Escritura no livro dos Provérbios, no capítulo 28, versículo 13. Quem dissimula as suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Exatamente forte, isso. Olha essa expressão profundo. final. Quem as confessa e as detesta. Não basta confessar o profundo, o significado, o valor real do exame de consciência ao arrependimento, à confissão e ao perdão, passa pelo arrependimento. Então aqui o livro dos Provérbios nos diz isso. Quem confessa as suas faltas e as detesta. Eu não basta apenas confessar: padre, olha, eu menti, eu roubei o meu vizinho, adulterei o preço, eu adulterei meu coração, eu estou em adultério no meu matrimônio. Não basta confessar. Se a gente só falar e não detestar e não sofrer, e seu coração não se confrangir, não há perdão. Você está apenas encenando. É um teatro. E Leia, veja bem, olha aqui um jeito lógico de pensar.
Quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu detesto o pecado. Por quê? Porque o pecado ofende a Deus. Então é desse jeito, é esse ciclo. Eu amo a Deus e vou detestando o pecado. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu me distancio do pecado. Porque eu busco viver o temor de Deus. Eu amo tanto que não quero ofendê-lo. E aí, à medida que eu vou detestando o pecado e amando mais a Deus, eu vou me aproximando mais de Deus. E menos eu vou pecando. E menos a tentação vem me afligindo. Porque o demônio nos tenta. Quando ele percebe a nossa determinação, o nosso arrependimento, nossa força para lutar, ele vai se afastando de nós. Que ele sabe que nesse coração não tem entrada para ele. Isso aí é então a gente importante. precisa cada vez mais buscar não justificar o nosso jeito de ser assim que não agrada a Deus, mas muito pelo contrário, buscar vencer. Né? Aí, continuando essa reflexão tão necessária para nós, para mim mesma, seguindo esse pensamento de que não há mais pecado, que o povo de outrora vivia muito assim, sob o signo, a égide do medo. Fez isso, pecou, e hoje faz isso, e não pecou. Então, seguindo esse pensamento, para essas pessoas que hoje estão criando uma nova mentalidade espiritual, não houve pecado, foi apenas um ato falho. Ele deu um murro, ele roubou, ele matou. Foi um ato falho. Temos justificativa. Nada que uma multa a se pagar não resolva. Atropelou uma pessoa e estava bêbada e a pessoa morreu. Paga uma multa, paga o conserto do carro, dá uma ajuda à família. Resolve? Não, mas o pensamento isso resolve. Nada que um pedido de desculpa, fulano, eu te dei um murro, aí vai desculpando aí, viu? Mas aquele murro... E daqui a pouco até faz de novo, né? Porque não se incomodou com esse as gesto. pessoas pensam que nada como um pedido de desculpas, que é um momento social, não esclareça e deixe tudo voltar ao normal. Nada que uma festa para se voltar às boas não seja suficiente. Pois é. Não havendo pecado no entendimento de muitas pessoas, e elas vão influenciando mais e mais outras pessoas, não haverá necessidade de se buscar a confissão. Confissão é o ato, é o sacramento que perdoa o pecado ante o arrependimento. Se não houve pecado, para que confessar? Para que confessar? Não é? Então vejamos aqui o que nos diz São João em sua primeira carta, no capítulo 1, versículos do 8 ao 10. Confira aí também. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, diante dessa palavra, o que é que nós deduzimos? O pecado, queridos irmãos, existe sim, e o pecado ofende a Deus, o pecado nos separa de Deus, e separados de Deus, nos resta a tristeza, a solidão, o sofrimento, a dor. Leia. Separados de Deus. Nos separa de Deus, a gente tem que tomar essa vida? consciência. Estar separado de Deus, não ter comunhão com Deus, não viver em intimidade com Deus, não ter paz na alma, não sentir leveza pela presença de Deus, deve ser uma vida de constante agonia, aflição, choro, lágrima, ranger de dentes, escabelar-se. Eu acho que uma pessoa, eu creio, não acho,
que uma pessoa que não vive em intimidade com Deus é uma pessoa que vive em aflição. O nosso desejo, irmãos queridos, nessa reflexão hoje tão especial, que nós preparamos e estávamos tanto carinho, há desejosos, tanto tempo, né, Sônia? Desejosas há 12 anos, gente, que quase 12 anos que estamos na televisão, é a primeira vez que a gente faz um programa específico sobre confissão. Era o nosso desejo, mas as dificuldades foram muitas, né? Mas então, para ver que o inimigo não quer. O demônio fez de tudo. Falamos de trocentos temas. Gente, pensa em 12 anos. 12 anos. Mais cada ano são programas. 48. Fecha em 50. 12 vezes 5 dá 600 mais programas. De 600. Nenhum tema específico de confissão como o de hoje. Então, o nosso desejo nessa reflexão hoje, que é simples, que não pode ser rebuscada, mas é brotada do coração, é que você, é que eu, é que a Sônia, é que cada um de nós que está nesse momento assistindo, abra o coração e acolha toda essa realidade espiritual sobre a confissão, que é o único caminho de voltarmos para Deus, de nos reconciliarmos com Deus, depois de o havermos ofendido pelo pecado. Então, irmãos queridos, supliquemos ao Divino Espírito Santo, ao Espírito Santo de Deus, que derrame em nós a sua luz, que abra os nossos ouvidos, que abra o nosso entendimento para acolhermos os ensinamentos que o próprio Jesus quer nos dar agora. A igreja recebeu de Jesus, na pessoa dos apóstolos, um dos maiores dons da misericórdia de Deus. Uma graça sem medida, o poder de perdoar os pecados. Nós estamos ali com um tempinho, mas eu acho que a gente podia deixar esse para começar o segundo bloco, porque para não quebrar, né? Então a gente vai terminar esse primeiro bloco e daqui a pouquinho mais. Vá tomar uma aguinha, mas volte logo. Volte. Confissão. Até já. O perdão de Deus. A Refrigeração Fernandes há mais de 39 anos, instalando ar-condicionado em veículos leves e pesados. Promoção: dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito e 10% de desconto à vista. Estamos localizados na Avenida São José, 1992, no bairro de Lagoa Nova. E o telefone é 84-3206-6949 ou 99961-1861. Refrigeração Fernandes, a primeira, sempre na frente. A Santa Confissão, vital para uma vida plena, necessária para a vida eterna. Queridos irmãos, nós vamos agora nesse segundo bloco contextualizar, entre aspas, provar que Jesus Cristo instituiu a Santa Confissão. Não é crendice humana, não é invenção de uma mente humana. Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão, da penitência. É sacramento da reconciliação. São 3 nomes, né, que a gente usa. Penitência, reconciliação e confissão. Jesus instituiu. Então eu quero que vocês me permitam, para contextualizar, a gente tem que voltar um pouquinho atrás. Gente,
No capítulo 20, começando do primeiro versículo do Evangelho de São João, vai nos contar sobre a ressurreição de Jesus. Jesus padeceu, na sexta-feira foi crucificado, morto, e no domingo, madrugadinha, ele ressuscitou. Tá bom, aí vem a história acontecendo. E aí, diz aqui lá no versículo 19, nós começamos no capítulo 20, versículo 1 até 18, mostrando a ressurreição no domingo. Aí no versículo 19, o texto diz assim, irmãos, a prova cabal da instituição do sacramento da reconciliação. Na tarde do mesmo dia, que dia? Domingo. Domingo, quando Jesus ressuscitou. Primeiro dia da semana. Tinha que ser um dia muito especial para ele dar um sacramento tão especial, né, gente? Lá, na verdade, os 7 sacramentos têm o mesmo valor, mas eu quero dizer, esse nos tira da morte e nos leva à vida, nos tira das trevas e nos leva à luz, e nos salva, e nos conduz à vida eterna. Então, na tarde do mesmo dia, domingo, que era o primeiro da semana, acompanhe aí na sua Bíblia, São João, capítulo 20, versículo 19 e seguindo. Os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Claro, mataram o nosso mestre, vão nos matar também. Crucificaram, colocaram espinhos numa coroa e colocaram na cabeça dele. Então estavam morrendo de medo. Aí Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Aí vem o versículo 20. Dito isto, mostrou-lhes as mãos dos cravos e o lado, a cruz e da lança no seu peito. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Reconheceram que era o Senhor e alegraram-se. E Jesus lhes disse outra vez: a paz esteja convosco. De Jesus só nos vem a paz. E aí Jesus disse a eles: como o Pai me enviou, o Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, enviou Jesus. E ele diz aos discípulos: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Aí lá vem o mandato, lá vem a ordem, lá vem a autoridade dada por Jesus aos discípulos. E que hoje são os sacerdotes, os bispos, o padre, os cardeais, todos. Ele disse: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aí, escuta aí, hein? Preste atenção, irmãos. Atentem, irmãos. Aí Jesus lhes disse: aquelas pessoas a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tá aí, irmãos, a contextualização. João 20, capítulo 20, versículos do 19 ao 23. Mas o versículo que mostra a instituição da confissão, da penitência, da reconciliação, é o 22 e o 23. Sobretudo, Jesus sopra o seu Espírito Santo e lhes dá a autoridade. Não há. Escutaram? Você escutou, meu irmão, minha irmã? Percebeu? Entendeu a grandeza? Aí está o que acabou de ler. Aí está a instituição da Santa Confissão pelo próprio Jesus. Não é invenção humana. Realmente o que Leia disse. Não caiamos então na tentação de pensarmos que vamos nos expor, nos humilhar, contar nossas fraquezas, nossos pecados para alguém tão pecador como eu, que é o sacerdote, que é o
o padre. Sim, irmão, sim. O sacerdote, o padre, o presbítero, são 3 termos que significam a mesma coisa. O padre, o sacerdote, o presbítero, é um homem como nós, da mesma natureza humana que nós somos. Somos pó e ao pó voltaremos. Porém, guarda isso no seu coração. Porém, pelo sacramento da ordem, são 10 anos de estudos, são 10 anos de discernimento, de oração, de sacrifício, de penitência, de tentar buscar realmente o que Deus quer de mim. São 10 anos, não é qualquer fim de semana, não é qualquer curso intensivo, são 10 anos da vida de um rapaz É um que curso ele de filosofia, é um curso de teologia, teologia, todo pastoral. estudo da doutrina, são estágios, é um estudo muito grande. E aí, tudo isso culmina com o sacramento da ordem. Esse homem, pelo sacramento da ordem, esse padre, que você diz que é tão pecador quanto você, ele é revestido, ele é ungido, ele é autorizado pelas mãos do arcebispo, do bispo, que também recebeu de Deus, por Jesus, esse mandato. Quem perdoardes será perdoado, a quem não perdoardes será retido. E esse sacerdote, esse padre, esse presbítero se torna enviado pela palavra do próprio Jesus, que disse: como o Pai me enviou, eu vos envio também. E depois dessas palavras, relembremos, ele disse-lhes, soprou sobre eles o Espírito Santo e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Ele agora transforma a sua vida de mera natureza humana. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Mas aqueles a quem não perdoardes, nem todo pecado o padre vai perdoar. Se de repente você chega no confessionário e diz assim: ó, padre, eu roubei lá da casa da minha mãe R$3.500, porque eu estava devendo aí, umas paradas aí, sabe, padre? E o padre pergunta: mas você está arrependido? Não, padre, é de mãe para filha, isso aí passou. Ele não vai lhe dar absolvição do pecado. Você não está arrependido? Gente, deu para entender essas palavras, que foi o próprio Jesus que instituiu o sacramento da Santa Confissão. Deu para entender, você não tem mais dúvida. Se alguém disser a você, isso não existe, você vai lá na Bíblia e mostra que está na palavra de Deus. Então não adianta dizer que é invenção humana. E nós estamos aqui hoje nesse programa com a bênção de Deus, uma grande graça de Deus, que nos faz refletir sobre a Santa Confissão. Nós estamos aqui, olha, a confissão é, de um lado, o presbítero, o padre, o sacerdote, do outro, o penitente, eu, você, nós. Pecador, né? O pecador, não é isso? A confissão, meus irmãos, nos garante, se a gente cumprir direitinho o que orienta a Santa Igreja, nos concede, nos dá o direito ao perdão de Deus. Nós temos este direito. Então, por que é que nós nos esquivamos? Ao invés de ir buscá-lo correndo. Corrermos para o sacramento. O sacerdote, ele é o canal da graça de Deus, é o ministro do perdão de Deus. Quem está dizendo aqui não é Lé e Sônia, não. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Ah, meus irmãos, se todos nós tivéssemos uma consciência espiritual delicada, suave, sensível do que é verdadeiramente o pecado, suas consequências, suas marcas horrendas que ele deixará na nossa vida, aí sim lutaríamos com todas as nossas forças contra ele. Teríamos ódio, aversão, abominável seria aos nossos olhos espirituais o pecado. E nós quereríamos
Distância, distância. Porque há como se pecar menos. Há como se parar de pecar. É sempre buscar viver na graça. É possível. É possível grandes pecados, os chamados pecados mortais, graves, que são pecados que nos levam para o inferno. É possível que nós deixemos de praticá-los e de repente fiquemos naquele do dia a dia, que é um pecado venial, que ainda vamos falar sobre isso. O pecado, a gente já disse, mas é bom repetir mais e mais vezes, nos faz cair. E se não lutarmos, vigiando e orando sempre, todos os dias, nós corremos o risco de cair, e cair novamente, e cair mais uma vez, e cair frequentemente. E de tanto cair, a gente vai perdendo as forças, até chegarmos à derrota final, o inferno, a morte eterna. Vejamos o que nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Leia de novo para nós. Olha a palavra-chave. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. 3 palavras: arrependimento, conversão e libertação do pecado. Para que eu seja perdoado, eu preciso me arrepender. E a partir do arrependimento, eu vou me converter. O meu vértice vai ser outro. Não vai ser mais sob o foco do pecado. O meu vértice, a partir dali eu vou sair. Não mais a partir do pecado, mas a partir da graça. Então, 3 passos. Só há perdão dos pecados se houver arrependimento, do pecado, e confissão e a busca da conversão. E isso é possível, gente. Por isso é que nós precisamos do sacramento da confissão. Ele nos renova, ele fortalece e reanima a nossa luta diária para nos mantermos de pé em nossa vida espiritual. Senão a gente só vive caindo. Parece que está levando na piléria. Santo, meus irmãos, é um pecador que nunca desiste. Levanta aqui, cai aqui, cai acolá, levanta, cai. É assim, cai e se levanta, sempre segurando firme a mão de Deus. Então, diante de tudo isso que nós estamos refletindo, para que desânimo? Nada de medo, nada de vergonha, nada de resistência, nada de buscar desculpas. Busque a confissão. Ela é a salvação para o pecador. É o remédio que cura a doença da alma. Quantas pessoas eu já escutei, quantos testemunhos de pessoas que estavam até em depressão por determinado motivo, e a confissão foi a cura. A cura da alma. Eu vou contar um fato aqui. Uma pessoa, certa vez, há bom tempo, ela disse que conversava com alguém e desabafava com essa pessoa. Para que eu vou me confessar com o padre? Às vezes a minha vida é mais limpa na alma do que a dele. Aí ela escutou uma pregação de alguém e ela disse: não é que está certo? Ele, como homem, natureza humana como eu, pode pecar. Mas quem me recebe ali no confessionário, quando eu vou contar o meu pecado, quando eu vou falar que eu caí em miséria, quando ofendi, quando blasfemei, quando adulterei, é Jesus. É Jesus. É o sacerdote in persona Christi. Agora, e ainda dentro desse raciocínio de Leia, a gente pode correr esse risco de dizer, mas um sacerdote é um homem como eu. Sim, mas foi a ele que Deus deu a autoridade
de perdoar os nossos pecados, de absolver os nossos pecados. Então, qual é a outra saída? Nenhuma. É buscar um sacerdote e fazer uma santa confissão. E há um outro detalhe. Essa pessoa disse, e se ele contar o que eu contei para ele? Olha, morra tranquila, Nunca. minha irmã. Morra tranquilo, meu irmão. É questão de honra, é questão de salvação da própria vida. É um juramento que ele faz quando ungido é. Nem comenta com outro sacerdote. Aliás, ele nem lembra. Nem comenta com o bispo. Nem comenta, não comenta sequer. Olha, Porque na hora que você sai dali, você está perdoado e ele já vai receber outra pessoa para a confissão. ele nem lembra. Ele não vai, daí a 19 dias, quando você se encontrar com Olhar ele, pra ele não vai olhar para você e dizer, eita, foi essa. Não foi essa, não. Não vai Não haver existe. isso, não existe. A gente tem que crer no sobrenatural. A gente tem que crer no poder de Deus, na graça de Deus. E quantas vezes você escutou falar que o padre, na hora da confissão, ele disse palavras tão profundas de cura, que você crê mesmo que foi o próprio Deus quem revelou. Foi o próprio Jesus, que está ali na pessoa do sacerdote, que nos respondeu. Então, mais uma vez, lembrando, esse medo não more, Não pode existir. não habite, nem passe pelo seu coração. Confie, é Jesus. Isso vem de Deus. Gente, Deus é fiel, é correto, é digno, é honrado. Não tenha esses medos. O sacerdote está unido à cruz de Cristo, ungido com Cristo. Confie. Então, a gente, mais uma vez, falando em confissão, é bom que nos lembremos que não basta tão somente eu confessar os meus pecados. Eu tenho que buscar me arrepender. Eu não devia ter feito isso. Foi até simples, mas fiz. Eu não devia. Porque os pecados que nós cometemos são a razão da quebra da nossa amizade, da nossa intimidade, da nossa unidade com Deus. E nos leva a perder a vida eterna. Meus irmãos, nesse bloco nós vamos ficando por aqui, mas quero já adiantar que no próximo bloco a gente vai dar o passo a passo sobre a confissão. Pega aí um papel para anotar, um lápis, e a gente volta já já. A Refrigeração Fernandes há mais de 39 anos, instalando ar-condicionado em veículos leves e pesados. Promoção: dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito e 10% de desconto à vista. Estamos localizados na Avenida São José, 1992, no bairro de Lagoa Nova. E o telefone é 84-3206-6949 ou 99961-1861. Refrigeração Fernandes, a primeira, sempre na frente. Bom, como dissemos, vamos agora algumas explicações bem práticas sobre o passo a passo da confissão. E nós começamos então com o exame de consciência. Na verdade, deveríamos fazer todas as noites, né? Depois de passarmos o dia inteiro vivendo várias experiências, a gente deveria pensar como foi o nosso dia, fazer um balanço da sensatez. Isso se chama exame de consciência. E a partir do exame de consciência, corrigir o nosso coração. Corrigir aquilo que não foi digno, que não foi nobre, que não foi santo. No exame de consciência, irmãos queridos,
quando formos nos confessar, precisamos fazer um retrocesso da nossa vida, desde a última confissão. Isso mesmo. Eu confessei há 6 meses, há 8 meses, há 1 ano, eu preciso ver de lá para cá, o que foi o grave que eu devo dizer ao padre? Ou então, nos prepararmos também, se for a nossa primeira confissão. E aí algumas perguntas para nós. Eu tenho uma vida de mentiras? A fofoca faz parte do meu dia a dia? Eu desejo mal a outras pessoas? Eu cedo aos apelos da carne, cometendo o pecado da fornicação, da luxúria, do adultério? Ou seja, infringindo, desrespeitando o 6º mandamento da lei de Deus, que é não pecar contra a castidade? Eu sou desonesto? Eu estou prosperando na desonestidade? Eu levantei algum falso testemunho? Eu caluniei? Eu dei um pecado para uma pessoa que não o cometeu? Eu tenho preguiça espiritual? Levantar, rezar, ir à missa, ler a palavra. Perdi a vontade de rezar, de ir à igreja, de ler a palavra de Deus. Eu sou indiferente quanto às coisas espirituais. Na verdade, meus irmãos, existe uma forma muito prática, muito favorável e que nos ajuda muito a fazermos esse exame de consciência, que é meditar sobre os 10 mandamentos da lei de Deus e também os 5 mandamentos da igreja. Ajuda muito, muito, muito. Então, eu acho que seria interessante você buscar, né, num compêndio, na Bíblia, nas folhas laterais, as primeiras e últimas, vem os mandamentos da igreja, da lei de Deus. A gente pode até deixar, sacramentos. Deixar aqui na descrição do vídeo alguns links, porque há muitos padres que fazem exame de consciência muito profundos. Nós já colocamos assim, os mandamentos, os mandamentos da igreja, os sacramentos, então tá bom. Bom, outro passo, arrependimento ou contrição. Essa palavra, essa expressão, essa realidade tem que ser batida. Não há perdão sem arrependimento. Falar por falar, o papagaio treinado também fala. Então você tem que falar daquilo que maltrata a sua alma. Pequei, Senhor, misericórdia. O Espírito Santo vai nos dar a consciência do nosso pecado. Você não sabe quando você pecou? Você não sabe quando você fez mal a alguém? A gente sabe, porque a gente é inteligente. Diferentemente do que o mundo está desejando incutir no nosso coração, hoje, no tempo atual, que nada é pecado, na verdade, há muitas virtudes, né, Sônia? Mas há pecado. Há pecado, o pecado sim. Existe. Gente, a partir desse exame de consciência, aí sim eu chego ao arrependimento, porque o exame de consciência vai me dar a oportunidade de eu reconhecer-me pecador. Aí sim, naquele pecado eu me arrependo, e aí é uma condição primordial para uma santa confissão. E de tudo aquilo que está me ferindo, me entristecendo, me angustiando, martelando minha cabeça, minha consciência, tirando até a minha paz interior e me fazendo sofrer pela ofensa dirigida a Deus, eu preciso me libertar. E como nos ensina o Papa Francisco, ele diz assim: Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos de buscar e de pedir o seu perdão. E aqui, eu quero só lembrar o seguinte, algo muito importante. Antes de você fazer a confissão, ou o exame de consciência, ou alguma parte, é necessário uma oração pedindo a Deus: Senhor, dá-me a graça de uma boa, de uma santa confissão. Isso é importante. Então, a Sônia colocou uma palavra assim, que quando eu peco, eu tenho que me entristecer. Isso se eu tenho consciência do pecado, porque o pecado existe. Se eu fiz e ficou por isso mesmo, eu não tenho noção de pecado, eu não estou me arrependido, né, gente? Eu tenho que ficar triste, porque o pecado me separou de Deus. Aí vem o momento da confissão dos pecados. Eu chego ao sacerdote, e o que eu vou dizer a ele? Primeiro você se benze em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você diz há quanto tempo não se confessa. Tenta lembrar para ficar. Eu acho que foi. Já chegue ali com tudo pronto. Se possível,
Você pode fazer uma listinha daquilo que você considera que foram os seus pecados graves, Eu ainda tenho hora que eu necessários de serem confessados. Se você for esquecido, anote. Depois você rasga, você queima, você joga fora. Para dizer os pecados ao Padre sem ficar titubeando, sem ficar com dúvidas. Não esconda nada. Essa expressão é muito isso. séria, gente. Não esconda nada. Ai, mas tem que contar. Mas tem que contar. Não omita nada. Seu pecado se tornaria muito maior e sua confissão não teria valor nenhum. Você não sairia perdoado. Ou seja, você não receberia o perdão de Deus se você esconder. Isso eu não vou dizer. Se você omitir, você sabe o que fez, esconde esse. Você não tem perdão nenhum. Uma coisa muito interessante também, que a gente escuta muito os padres orientarem a gente, que a gente precisa de objetividade. Sim. E brevidade. Não precisa muito tempo não, porque confissão não é direção espiritual. A direção espiritual é uma conversa para que a gente busque uma orientação junto ao sacerdote. É diferente da confissão. A confissão é você acusar aquele pecado, você dizer aquele pecado, não precisa detalhar não. Precisa de muita explicação e nem justificativa do pecado confessado. Padre, eu roubei, mas não justifique. Você diz, eu roubei. Agora, o que precisa é alguns termos que são muito válidos para ajudar o padre a entender a gente. Por exemplo, faço isso raramente. Ou então, constantemente eu faço tal coisa, padre. Ou então, eu fiz esse pecado, eu cometi 3 vezes ou 5 vezes. Isso sim ajuda. Agora, lembrando, brevidade e objetividade. Aí quando você terminar, você já vai começando a se sentir leve. Porque você já jogou para fora aquela torrente de pecado, de fossa, de podridão que estava dentro de você. O pecado é podre. Aí você vai fazer, porque o sacerdote vai pedir a você, que você reze o ato de contrição e o propósito de não mais pecar. Aprenda a rezar o ato de contrição, na Bíblia tem, né? Você vai fazer uma oração dizendo a Deus do seu arrependimento. Nesse momento, o sacerdote vai pedir a você que reze o ato de contrição, que é uma oração de pedido de perdão a Deus. Se você não souber decorado, mas é bom que a gente aprenda, né, gente? Mas às vezes fica nervoso, né, Léa? Às vezes a gente fica nervoso. Leve anotado ou reze de forma espontânea. Não há problema nisso. Às vezes o nervosismo até nos faz esquecer. Tremer. É verdade, tremer. Não tem problema. Gente, a gente escuta pessoas que dizem assim, olha, o suor pingava. Eu tremi. Eu senti um calor tão grande. Então é a emoção, é o nervosismo, é natural. O próprio padre, ele está ali, ele vai perceber, não tem problema nenhum não. Ele ali é nosso Pai, gente. É nosso Senhor Jesus nosso Cristo, Senhor né? Jesus E Ele não está aí para deixar você constrangido. Ele não vai fazer nenhuma cara de menino, você fez isso. Você não vai, você vai sentir tanta serenidade. Vamos vencer, gente, o medo. Como eu queria que você entendesse isso. Você vai sentir tanta serenidade, tanto acolhimento, tanta leveza, que você vai dizer, meu Deus, por que eu não vinha mais tempo? Mas também não se arrependa porque não veio há mais tempo. A hora tudo foi tem aquela, sua né? hora. Mas a gente sente mesmo, Léa, como se fosse o abraço do Pai. É né? o abraço, o abraço do Pai. Gente, depois disso, vem o momento da absolvição. É o momento em que o sacerdote vai perdoar os nossos pecados. Porque você os contou, porque eu contei, e os contou arrependido. O meu propósito é de não mais pecar. O meu desejo, se a gente vai pecar depois pela natureza humana, porque nós somos frágeis, mas pecou de novo, corre para o sacerdote novamente e assim a gente vai, cai, levanta, cai, levanta. E o sacerdote, na pessoa de Jesus Cristo, em persona Christi, nos confere a confissão e os nossos pecados então estão perdoados! Uma
coisa interessante, Sônia. Você vai ver que o sacerdote vai estar com uma estola. Estola é como se fosse aquela tira bem longa que ele usa também na Santa Missa. Ele coloca sobre o pescoço. Aquele é o sinal da autoridade sacerdotal. E aí, com os pecados perdoados, pense na alegria, pense no presente, pense na vida nova. Pense na vida nova. E neste momento, você se torna alguém em estado de graça. O perdão de Deus foi dado. Leve, livre e solto para voltar à vida. E aí, nesse momento, sabe aquela comunhão, aquela reconciliação, aquele abraço de pai e de filho que busca sentir na pele o amor de Deus. E volta então à amizade com Deus. É festa no céu e festa no nosso coração, festa no seu coração também. E esta graça, meus irmãos queridos, é uma grande proteção espiritual para o nosso dia a dia. Não é lindo, gente? É bonito. Não é bênção para a nossa vida isso que está acontecendo? Aí o sexto passo na confissão é a penitência. O sacerdote nos dará a você uma penitência que precisa ser acolhida e cumprida por nós. De repente ele vai dizer, olha, você nesse final de semana vai visitar um doente e lá com ele você vai rezar o terço. É a sua penitência, é o seu pagamento porque você pecou, se arrependeu e está perdoado. Vá visitar pessoas que estão sofrendo. Dê um telefone, o padre vai dizer qual é a sua penitência. E você, o mais rápido possível, não adie, cumpre a sua penitência. Ao sairmos do confessionário, é logo necessário que a gente busque cumprir essa penitência o mais rápido possível, porque ela faz parte do todo do sacramento da confissão, né? Minha gente, olha, eu vou contar uma história aqui muito rápida. Eu estava na fila da confissão outro dia na minha paróquia e antes de mim tinha um jovem, eu não sei quantos anos tinha, Ítalo Maia. Ele tem no máximo uns 22 anos. E eu conversei com ele um pouco, eu disse, mas que bonito você aqui na fila da confissão. Ele me disse umas coisas tão lindas que eu disse, você grava um vídeo pra gente colocar no nosso programa Retalhos da Vida sobre confissão? Um dia a gente vai fazer. E nós guardamos esse vídeo que ele nos enviou há muitos meses. Chegou a hora, você vai conferir agora Ítalo Maia falando o valor da confissão para ele. Então vamos agora com Ítalo Maia, guarde esse nome, um jovem que quer ser de Jesus e busca sê-lo. Olá, me chamo Ítalo e eu vim aqui falar um pouco da minha experiência em relação à confissão, o sacramento da confissão, o sacramento da penitência, como alguns chamam também. E assim, desde novo, eu nunca tive muito esse hábito de me confessar. Eu não sabia realmente a importância da confissão. E durante um tempo, realmente, eu não me confessava. Eu já cheguei a ficar 3 anos, praticamente, sem confissão, sem um sacramento da confissão. E em um dado período, eu comecei realmente a me interessar mais pela minha igreja. Eu sempre fui católico, mas o fato é que eu passei um bom tempo assim, sem realmente uma formação boa e sem realmente me interessar mesmo pela igreja, né? Mas isso depois de eu já ter feito a minha crisma, Deus foi colocando no meu coração realmente uma sede de saber, de conhecer realmente a doutrina correta. Eu sempre quis saber qual era a doutrina correta. E durante os meus estudos, eu descobri que a doutrina correta era justamente a religião que eu já estava, né? Então foi uma maravilha, foi como se eu fosse dar uma volta ao mundo, buscando a doutrina correta e voltasse para o mesmo lugar e realmente me encantasse com a minha casa que eu saí, né? Eu saí em busca da doutrina correta e voltei para minha casa, eu descobri que era a doutrina correta. Então, a partir do momento em que eu comecei realmente a me interessar pela Igreja Católica e estudar realmente sobre os sacramentos, foi onde realmente eu me interessei a participar do sacramento, a receber o sacramento da confissão. Porque a confissão, antes de mais nada,
isso foi uma instituição do nosso Senhor Jesus Cristo, a confissão ela é um sacramento. Então ela é realmente uma aquisição visível da graça, sensível da graça. A gente vê o Padre, em persona Christi, nos absolvendo dos nossos pecados e restaurando em nós a graça santificante. Então, a primeira coisa essencial em relação à confissão que eu tenho para passar para vocês, com a minha experiência, é que sem a confissão a gente não está em estado de graça, né? Então, o meio realmente ordinário para a gente receber a graça santificante de Deus, os perdões dos nossos pecados, é justamente pela confissão. É claro, a gente pode, teoricamente, receber os perdões do nosso pecado por meio, por exemplo, de uma contrição perfeita. A contrição perfeita é justamente aquele arrependimento que a gente tem por amor a Deus. Só que contrição perfeita é uma coisa muito difícil, não é todo mundo que tem contrição perfeita. Ao passo que a confissão ela já é uma garantia de que a gente vai receber o perdão de Deus. É uma garantia realmente sensível de que o perdão já foi operado por Deus. Então, a confissão ela é realmente extremamente necessária para a vida do cristão, porque sem a confissão a gente não tem a graça santificante. E sem a graça santificante a gente não tem como se santificar e se salvar também. Então é por meio da confissão que a gente obtém a graça santificante e o perdão dos nossos pecados. Além disso, lendo esse livrinho aqui de Santo Agostinho sobre as confissões, eu percebi que por meio da prática da confissão, a gente conhece a verdadeira história da nossa alma. Porque é no momento que a gente começa a se abrir para nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, aquele que conhece a gente mais do que nós mesmos, é no momento que a gente começa a se abrir para Ele que as coisas vão se clareando para nós, né? Por quê? Porque como Deus conhece a gente mais do que nós mesmos, Ele vai preenchendo dentro do nosso coração aquilo que falta para nós saber sobre nós mesmos. Então, a história aqui de Santo Agostinho é justamente essa busca realmente da autoconsciência. E como é que ele consegue realmente essa busca da autoconsciência, desse encontro com Deus que já estava dentro dele? É justamente através da confissão, porque é na confissão que realmente a gente abre o nosso peito para Deus, mostra todos as nossos pecados e até as nossas virtudes também, e entrega isso para Deus, e Deus perdoa os nossos pecados, e coloca aquilo que a gente ainda não viu, mas que Ele já viu na gente. Porque Deus é onisciente, Ele sabe sobre nós, Ele conhece o nosso íntimo. Então, assim, a prática da confissão, para mim, realmente, além de ser uma graça santificante, um sacramento, é também um meio onde a gente consegue realmente fazer o encontro com Deus e conhecer a nossa própria história. Obrigado. Que bênção! Que palavras inspiradoras! Que palavras edificantes vindas de um jovem. Ele está começando a vida, mas ele quer que essa vida, no começo e para sempre, seja nos caminhos de Jesus. Tomara que para nós também tenha sido uma grande bênção, porque foi um jovem que deu o seu testemunho. Irmãos queridos, muitos frutos nós colhemos quando a gente experimenta uma santa confissão. A confissão faz o demônio ir perdendo a força de nos tentar naquele pecado já confessado. A gente vai vencendo pouco a pouco as tentações. A confissão tira a autoridade do mal sobre nós. A confissão faz crescer em nós o amor à Eucaristia, à Igreja, à Palavra de Deus, à humildade, ao amor ao próximo. A confissão renova a graça de Deus em nós, restaura a nossa vida, resgata a nossa alegria e purifica o nosso interior. A confissão nos cura e nossos pecados não conseguem criar raízes na nossa alma. Até mesmo os vícios vão enfraquecendo. A confissão nos prepara para o grande dia do nosso encontro com Deus e nos impulsiona na busca de uma vida de santidade. Retalhos da vida, uma santa confissão
Então nós terminamos por aqui hoje, com o desejo de que Deus nos abençoe em cada palavra que falamos e que ela chegue ao seu coração. Esperamos que você reflita e viva essas verdades ensinadas pela nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja fundada, a única igreja fundada por Jesus Cristo. Irmãos queridos, mesmo nesse finzinho, mesmo terminando o programa, eu peço a você, seja um canal de evangelização, compartilhe esse programa. O inimigo não vai querer, ele vai colocar empecilhos. Vença esses empecilhos e mande para o maior número de pessoas que você puder, porque a confissão chega ao céu, Se você assistiu pela televisão, mas quer assisti-lo de novo, vá ao canal do YouTube de Lé e Sônia e ele estará lá. Aí você pode assistir um bloco, depois o outro, mastigar, demorar, voltar e mande para outras pessoas. E, aliás, se inscreva no canal de Leia e Sônia. Evangelizar é preciso, é necessário, é urgente e é possível, desde que cada um de nós faça a sua parte. E evangelizar salva. Obrigada, queridos. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida.